No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com Juliana Nunes, que é a coordenadora do projeto Podcast Ciência da Fome. Muito bom dia, Juliana. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, um prazer enorme falar com vocês, esse espaço tão importante, comunicação dos trabalhadores, é uma honra estar aqui com vocês. E é uma alegria também a gente contar com a tua participação para falar de um projeto que a gente também está participando, pelo menos na execução, ou na exibição, né, Juliana? Que é o podcast Ciência da Fome. Ele estreou na semana passada. São episódios que falam sobre uma situação que a gente torcia, imaginava que a gente não ia viver mais, que era o Brasil vivendo no mapa da fome mundial. E hoje 33 milhões de brasileiros em situação de fome. E você, junto com a Rádio Tertúlia, estão produzindo uma série de episódios sobre essa temática. Eu queria que você falasse para a gente o que é que levou vocês a produzirem esses episódios e de que tratam especificamente cada um deles, por favor. Certo. Então, nós fizemos um projeto pensando em toda essa situação que a população brasileira vem vivenciando, além das 33 milhões de pessoas em situação de grave insegurança alimentar, passando fome, nós temos outras milhões em diferentes níveis, né, de insegurança alimentar. Isso vem, salta aos olhos no nosso cotidiano, no noticiário, a gente tem visto essa situação das pessoas e a gente começou a refletir como a gente poderia contribuir um pouco para esse debate, para tentar apontar caminhos, né, portas de saída para essa situação. Que caminhos que a sociedade brasileira já fez em outros momentos e que foram relevantes. E o papel que a pesquisa científica, a ciência brasileira, nos últimos tempos, né, tão atacada, tão desvalorizada, que papel a ciência brasileira e também a cultura brasileira teve para encontrar esses caminhos, superar, né, esse problema inaceitável na sociedade brasileira. Então, nós fizemos um projeto para execução desse podcast, para o desenvolvimento dessas reportagens, inscrevemos no edital do Instituto Serra Pilheira e conquistamos um financiamento para que essa apuração ela fosse possível, né? E com esses recursos, nós conseguimos, inclusive, trazer a situação em vários locais do Brasil, em várias cidades. Então, tivemos a condição de fazer uma apuração, por exemplo, no Maranhão, e é uma comunidade quilombola, em Alcântara, Itamatatiba. Tivemos condições de estar também em Recife, trazer a situação como está lá, em Pernambuco, um estado que para nós é muito importante para pensar essa situação, já que é o estado natal de José de Castro, que fez uma contribuição, geógrafo, que tem uma contribuição muito importante para esse debate, que trouxe o mapa da fome para a população brasileira, trouxe essa reflexão pioneiro, né, na geografia da fome. Conseguimos aí também trazer a apuração do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro. Então fizemos aí realmente um conjunto de apurações que trazem esse retrato da situação no Brasil, mas também trazem aí a voz e a iniciativa de pessoas, de lideranças comunitárias, de pesquisadores e também o pedido de ajuda, né, o apelo de pessoas em situação de rua, de famílias, de lideranças familiares, que precisam de política pública, que precisam de ciência e que precisam que a gente tenha um compromisso efetivo na mudança dessa situação. Eu acho que é fundamental exatamente isso que você comentou com a gente. Vocês trazem histórias de vida, né? As pessoas que passam por isso. E me chama a atenção os títulos dos episódios. No primeiro episódio, o título me chamou muita atenção, que é Só ar dentro do estômago. Quem foi que falou essa palavra, essa frase? Carolina Maria de Jesus. Nós fizemos uma reflexão de que seria necessário a gente fazer, na verdade, um tripé. O podcast chama Ciência da Fome, mas ele busca dialogar, a gente busca pensar um paradigma de ciência
diferente, não é essa ciência isolada do laboratório, embora o laboratório seja um bem super importante, mas a gente quer, resgatando Paulo Freire, pensar também na perspectiva da extensão, né, a universidade não como algo isolado, e essa universidade dialogando com a comunidade e dialogando com a literatura. Então, o livro de Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, o livro do Josué de Castro, Geografia da Fome, nos guiaram, né, nos guiaram nessa reflexão, nos guiaram nas conversas com os pesquisadores, nos guiaram nas conversas com as lideranças comunitárias e também em como a gente fez a edição do material e os títulos, né? A gente traz justamente essa dimensão, né, do sentir, e isso e muitas vezes a gente fala, né, as pessoas estão passando fome, e às vezes a gente fala de uma forma talvez abstrata, ainda mais para quem não vivenciou de fato essa realidade. E o que significa sentir fome? Então, Carolina Maria de Jesus, ela consegue trazer isso, né, um ar dentro do estômago, é muito forte essa colocação dela, numa poesia que a gente utilizou no primeiro episódio, e resume bastante o que a ciência às vezes vai tentar explicar, né? Então, por exemplo, a gente conversou com alguns pesquisadores que falam como que essa situação de segurança alimentar, a fome, traz a fraqueza, traz a dificuldade de raciocínio, né? Tem inclusive uma fala falas de pessoas que passam por essa situação, né, e que vão dizer, saíram da escola porque não tinham alimentação suficiente, isso acontece com frequência, né, então a fome ela vai impedindo uma vida plena em vários sentidos, né, então como que aquilo também traz um trauma, afeta a saúde mental das pessoas, e tudo isso a gente buscou tratar nos nossos episódios. São 5 episódios, né, Juliana? Exatamente. E ao longo dessa jornada, nós podemos reencontrar e ouvir pessoas muito importantes para esse debate no Brasil, viu? A gente entrevistou Ferebeto, a gente entrevistou Leonardo Boff, a gente entrevistou Graziano, que foi, inclusive, responsável, pessoas que foram fundamentais para a formulação do Bolsa Família, do Fome Zero, que infelizmente a gente pensou que isso tinha ficado para trás, né, que era um desafio dos anos 2000, 2002, 2003, 2004, então a gente realmente, o Brasil estava num outro momento, mas infelizmente a negligência das políticas públicas, né, o negacionismo, a falta de diálogo com a população nos trouxe a esse momento, e o que nos resta é enfrentar isso junto com a população, junto com o povo, e poder, mais uma vez, superar a miséria, superar a fome. Agora, a gente não conseguiria fazer isso sem valorizar, por exemplo, o papel das mulheres, as mulheres lideranças comunitárias, que muitas vezes elas também são pesquisadoras, né? E mais uma vez, como eu falei, a gente precisa aproximar esses dois universos, eles muitas vezes andam juntos, né? Então são mulheres pesquisadoras que na academia encontram esses caminhos e levam para suas comunidades, não só em forma de cestas básicas, mas também ao pensar as políticas estratégicas, né, priorizando as mulheres, uma vez que já está, e a ciência já nos provou que quando dentro da família, né, esse recurso ele é gerido pelas mulheres, né, a alimentação, os recursos financeiros, isso faz uma diferença enorme ali na organização dessa família. A gente trazer também todo o trabalho que tem sido feito sobre economia criativa, economia sustentável, agroecologia, então como que isso também pode entrar nessa conversa, como é que pode potencializar as comunidades no enfrentamento da fome. A gente está conversando com a Juliana Nunes, que é coordenadora do projeto podcast Ciência da Fome, que é exibido aqui pela Rádio Brasil Atual a partir das 9 da manhã, todas as sextas-feiras, ou seja, daqui a pouquinho. O primeiro episódio foi Só Ar Dentro do Estômago. O título do segundo episódio é Faz de Conta que Estou Sonhando. A gente pode dar já aqui um spoilerzinho do que todos nós poderemos acompanhar a partir das 9 da manhã? Sim, esse episódio ele traz
A nossa equipe esteve lá em São Luís, esteve numa feira comunitária muito forte, muito potente, em que as mulheres encontraram, né, na agroecologia, na agricultura familiar, um caminho importante, não só para assegurar o combate à fome em suas próprias comunidades, mas também para conseguir promover isso para outras famílias, com alimentação de qualidade, com alimentação a um preço mais acessível. Então, assim, os estudos também já indicam que essas feiras, que a capacidade associativa, ela ajuda muito no combate à fome. Então, nós vamos trazer também esse aspecto, que é importantíssimo. E a gente precisa também fazer reflexões como essas iniciativas, elas também contribuem para o fortalecimento da nossa democracia, né? Acho que as ciências sociais e ciências políticas também nos ajudam a pensar sobre isso, né? Como num ambiente em que 33 milhões de pessoas passam fome, falar de democracia é algo extremamente complexo, complicado, né? Como essas pessoas elas não têm seus direitos básicos garantidos, né? E como que a gente quer falar sobre democracia nesse cenário? Então, eu acho que é outro aspecto que a gente vem tentando ressaltar, né? E, acima de tudo, mostrar que a solução está nas comunidades, está nesse diálogo das comunidades com as universidades, com os institutos de pesquisa, está nessa parceria, né? E nessa parceria a gente também não pode abrir mão de buscar nas manifestações culturais, nas manifestações artísticas, né, esse respiro do pensar, esse respiro da reflexão que a gente encontra, por exemplo, em Carolina, né, que vai resumir aí toda essa potência dessa mulher que, embora passasse por situações muito difíceis com seus filhos, de fome mesmo, de não ter o que dar de comer para os seus filhos, conseguiu nos sistematizar esses relatos e hoje é uma autora pesquisada, estudada aí pela academia. Nós entrevistamos algumas pesquisadoras que vão se debruçar sobre a obra dela e nesse debruçar também entender, encontrar caminhos para apoiar outras mulheres. Até porque a gente fez também esse mergulho aí na psicologia. A escrita, ela é uma forma de você processar esse trauma que a fome deixa, né? Ela é uma forma de você promover saúde mental, de você buscar isso e tentar ressignificar, porque pelo que nós apuramos com as pessoas e também pelos pesquisadores e as nossas vivências, né, essa dimensão de ser algo que vai acompanhar pela vida toda, ela é muito relevante. Então, não é algo episódico. A pessoa passou uma situação de segurança alimentar, passou uma situação de fome e aquilo se encerra ali. Não é dessa forma que acontece. Eu queria ressaltar aqui também, aproveitar para mandar um abraço para outra coordenadora do projeto, Beatriz Pasqualino, jornalista. A gente já tem uma parceria de longa data, começamos fazendo rádio documentários. Essa é a nossa primeira experiência de um podcast autoral da Rádio Tertúlia. É uma empresa, uma produtora liderada por uma jornalista negra, que é a Beatriz Pasqualino, parceira aqui também há bastante tempo, da rede, da TVT, e que esteve aí na liderança desse projeto. Eu agradeço muito por ter recebido o convite para que a gente pudesse somar forças. Bom, agradecer aqui a participação da Juliana Nunes, coordenadora também do projeto do podcast Ciência da Fome, que é apresentado todas as sextas-feiras aqui pela Rádio Brasil Atual, uma série de 5 episódios. Hoje será a apresentação do segundo episódio, 30 minutos de duração. O podcast Ciência da Fome é produzido pela Rádio Tertúlia, tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, a parceria conosco aqui da Rádio Brasil Atual 98,9 FM, e o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, internauta, espectador e espectadora também podem acompanhar
toda essa série nas principais plataformas de podcast. Juliana, muito obrigado pela tua participação, sucesso para vocês, que novos projetos venham e que a gente possa trazer sempre informação aqui pela Rádio Brasil Atual, pela TVT, pelo nosso portal da Rede TVT no YouTube, tá certo? Certo, muito obrigada, um forte abraço, uma boa sexta-feira a todas e todos, e que nós possamos aí encontrar inspirações. A gente espera que o podcast mostre caminhos para unir forças e essa grande prioridade, que inclusive será uma prioridade do presidente Lula, a gente unir forças para combater a fome e mais uma vez se livrar dessa situação e apoiar milhões de brasileiros e brasileiras nesse sentido. Um forte abraço. Um abraço. Conversamos com Juliana Nunes aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.